Fala pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Espero que estejam todos bem. Professor Bruno Clemente por aqui. Vamos então continuar nossos estudos de matrizes, tá bom? Eu vou compartilhar novamente a tela para a gente retornar onde parou no vídeo anterior. E o que eu quero mostrar para vocês agora é como é que a gente pode fazer um somatório. Então, como é que vai funcionar o nosso somatório? Vocês já viram isso anteriormente em programação, ou têm um conhecimento inicial de lógica de programação. Nós vamos criar o que a gente chama de variáveis acumuladoras, tá? Então, eu estou criando um var soma, para mim é um nome muito claro, muito legível, vamos dizer assim, né? Que começou com 0, porque eu quero somar todo mundo que está dentro da minha matriz. O que eu tenho que fazer? Eu vou criar a minha estrutura de repetição das linhas, depois eu vou criar a minha estrutura de repetição das colunas, e com isso eu vou passar por todas as linhas e colunas, ou seja, por todos os números da matriz. Toda vez que eu chego num número novo, o que eu quero fazer? Eu quero guardar esse conteúdo dentro da variável soma. Portanto, a variável soma mais igual, que é o recebe incrementando, né? O valor de boletim na posição I, posição J. Então, a primeira vez que ele rodar esse 0, 0, ele vai somar 10. Como começou com 0, 0 mais 10 é 10. Depois ele vai somar o 5, só que ele já tinha 10, então o resultado vai ser 15. Depois ele vai somar o 9, 9 em cima do 15, 24, e assim em diante. Terminei a linha, ele começa a próxima e depois começa a próxima e ele vai finalizar. Então agora, depois que o comando de repetição terminou, apenas depois que o comando de repetição terminou, eu vou colocar um console.log soma só para vocês verem o resultado em tela. Vamos colocar aqui o nosso Chrome e aqui foi o resultado que apareceu na tela, tá? 112. Então, quando ele somou todos os elementos da nossa matriz, ele chegou à conclusão de que nós temos 112 na soma de todos esses 9 dígitos que a gente colocou lá dentro. Tudo bem? Então, essa é a primeira coisa. Vocês podem com facilidade utilizar isso para fazer somatórios, para poder fazer médias. Por exemplo, aqui nós não estamos mexendo com isso, mas e se eu quisesse fazer uma operação de média aritmética? Eu quero saber todas as notas desses alunos e eu quero tirar uma média de quanto eles tiraram ao longo do semestre. Facilmente você pode fazer isso utilizando matrizes. Tá? Você já tem uma estrutura de dados pronta, que é a sua matriz, e você já percebeu que o caminhamento por essa matriz não é difícil. E ainda de novo, matriz não é um conteúdo novo. Matriz, na verdade, é um vetor de vetores. É o mesmo vetor que já foi estudado anteriormente, tanto na disciplina de programação orientada a objeto, quanto na disciplina anterior de lógica de programação. Tá bom? Então aí em algum determinado momento alguém me perguntou o seguinte: mas professor, por que eu tenho que botar isso aqui fora? Eu não posso colocar isso aqui dentro? Sim, você pode colocar isso aqui dentro. Vamos dar uma olhada no que vai acontecer agora, que não vai dar o que a gente queria não. Ó. Olha o que começou a aparecer. Ele trouxe 10, depois ele trouxe 15, depois ele trouxe 24, depois ele trouxe 28, depois 35, depois 54. No momento que eu coloco esse comando dentro do laço de repetição, para cada combinação que ele conseguir, né, de linha e coluna, ou seja, para cada informação na nossa matriz, ele está escrevendo no console. Mas não adianta muita coisa, né? Escreveu 10 para mim, ó, não ajuda em nada. O que é 10? É o quanto a variável soma tinha na hora que ele só leu o primeiro item. E o primeiro item era quem? É 10. Qual foi o segundo que ele trouxe? 15. O que era 15? É o conteúdo da variável soma quando ele leu 5. Ele somou o 5 que ele achou com o 10 que já tinha e trouxe 15. Então dá para colocar aqui dentro? Dá, mas não é uma informação muito útil para nós, né? Mas existem circunstâncias em que a gente pode querer fazer isso de propósito. Por exemplo, eu não quero mais criar um somatório total, eu quero criar um somatório, presta atenção, por linha. Eu quero saber o quanto que vai dar uma linha inteira, tá? Então o que eu vou fazer agora diferente? O console.log soma aqui, ele não vai ficar no for de dentro, mas ele vai ser executado toda vez que o for de dentro acabar, ou seja, toda vez que ele explorar todas as colunas e antes de começar uma linha nova, beleza? E uma última coisa importante aqui para nós é o seguinte: eu vou jogar esse soma para dentro. Por que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso porque eu quero reiniciar toda vez que eu começar uma nova linha. Então, quando eu começar com a linha do i igual a 0, que é essa linha aqui, que é esse vetor, eu vou fazer um somatório que começa em 0. Toda vez que eu pegar uma informação nova, eu guardo no meu soma. Terminei todas as colunas, trago o somatório dessa linha. Acabou, voltei aqui para cima e incrementou. Parei de olhar agora a linha 0, vou olhar a linha 1. Qual é a primeira coisa que eu faço?
limpo a variável soma. Por quê? Porque eu quero fazer um somatório da linha. Se eu não limpar a variável soma, ele vai continuar acrescentando, ele vai continuar incrementando, né, com o que já estava somado da linha anterior e não é isso que eu quero. Vamos salvar e dar uma conferida como é que ficou então o nosso resultado. Ele trouxe 35, que é o total da primeira linha, 45, que é o total da segunda, e 32, que é o total da terceira. Então aqui, se vocês forem fazer a soma, vocês vão perceber que essa conta vai bater. Beleza? Então eu acho que isso aqui ajuda vocês a entender um pouquinho por que a gente utiliza essa estrutura de matrizes. É uma estrutura muito fácil da gente manipular e é uma estrutura muito fácil de controlarmos. Tá? E de termos diversos valores, nós podemos fazer operações com esses valores também. Uma coisa que você pode me perguntar, por exemplo, como é que eu faço para saber agora, de primeira, como é que eu faço para saber qual é a nota da Dani na terceira avaliação? E eu vou te responder aqui, ó, vou até colocar no console.log para a gente testar rapidinho. Ó. Vou colocar quem é a Dani. A Dani está no nosso boletim nomes na posição 0, 1, 2, 3. Ela está na posição 3. Qual a avaliação que eu falei agora? Gente, me desculpe, eu falei e já esqueci. Eu acho que foi a avaliação 3. Então eu quero colocar, vou até escrever aqui, ó. A nota da Dani na avaliação na AV3 é... 2 pontos, espaço. E eu vou colocar aqui, primeiro, qual é a posição, qual é o nome da matriz? Boletim. Em que posição? Seria 0 para pegar a primeira linha, que é a AV1, 1 para a AV2 e 2 para a AV3, né? Então eu já posso fixar aqui porque eu já quero a AV3. Eu já sei que é a AV3, tá bom? E agora eu quero saber também o nome da Dani. A gente já viu, ó, 0, 1, 2, 3. Então, dentro do vetor da AV3, procure especificamente pela nota da Dani. Aqui é muito fácil da gente ver que é 7, né? Então eu vou salvar, voltar lá para o nosso código e eu vou ver aqui, ó, a nota da Dani na AV3 é 7. Beleza? Então com isso vocês podem obter qualquer coisa. Por exemplo, se eu quiser trocar para AV2, é só parar de procurar no terceiro vetor e passar a procurar no segundo vetor. E pronto, ó, já trouxe que a nota dela na AV2 é 5. Vamos ver se é isso mesmo? Olha a nota da Dani aqui, 5, bateu. Outra coisa, você não precisa deixar esse nome fixo, tá? A gente pode muito bem fazer isso aqui, ó. A nota da... E aqui eu posso colocar, ó, boletim nomes. Na posição, a gente já não deixou fixo aqui na frente, ó. Posição 3. Então vamos salvar e ver o que aconteceu. Continuou, ó, a nota da Dani. Então você pode acessar diretamente, a gente já sabe que 3... tem tanto as notas da Dani na matriz quanto o nome da Dani no vetor, e é essa cola que eu tenho para ligar os dados da Dani, as 3 notas dela, com o nome dela. Então isso nos dá muito controle, como eu falei para vocês na matriz. E então um dos exemplos aqui, um dos exercícios aqui era justamente, né, que foi discutido em sala de aula, criar uma matriz de medições de febre. Então diversas pessoas, um exemplo muito próximo a esse que eu estou mostrando aqui agora, diversas pessoas têm acesso ao que? Elas têm acesso a temperaturas que são medidas uma vez a cada 6 horas, portanto 4 medições de temperatura por dia, tá bom? O objetivo do exercício era justamente fazer esse comando, essa estrutura de repetição, para tentar identificar quem são as pessoas que tiveram febre ao longo de um dia inteiro, para fazer um relatório para uma equipe de enfermagem, e a gente corrige esse exercício junto no próximo vídeo. Tá bom? Então, no mais é isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro esse caminhamento aqui da matriz. E eu vou fazer um último vídeo extra para vocês agora, só mostrando como é que eu faço para aparecer essa informação na tela, usando lista e usando tabela. Já fiz as duas coisas nessa mesma playlist. Volta lá e confere. Mas eu vou fazer um videozinho a mais para quebrar o galho, para poder facilitar para a gente continuar o exercício. Tá bom? Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, não deixe de colocar nos comentários. Fique à vontade para me procurar. Então eu vou tirar a dúvida de todos, tá bom? Espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa é só me procurar. Um grande abraço e até mais.